Bom dia! Que bênção esse dia! Que bênção estarmos reunidos de novo no nome de Jesus! Que bênção nos prepararmos para ouvir a palavra de Deus logo pela manhã! Isso é maravilhoso, irmãos! Qual a demanda do seu coração nessa manhã? O que você gostaria que o Senhor falasse com você? Será que você gostaria de ouvir sobre motivação? Quando todos os seus amigos te abandonarem, ouça a voz de Deus, siga em frente. Talvez você esteja buscando restauração. Senhor, estou tão cansado, está tão difícil, Deus me dá forças, Deus me restaura. Talvez você esteja ansioso por receber cura, por receber uma cura de um problema, de uma enfermidade, de uma questão emocional, confiando que o Senhor pode tratar. Ou talvez você esteja buscando apenas algo mais simples, mais individual mesmo, como alegria para seguir em frente, alegria para fazer as coisas do dia a dia glorificando ao Senhor. É verdade, irmãos, que algumas vezes a gente chega à casa de Deus e estamos sim com uma demanda tão específica que é como se a gente estivesse encurralando Deus ali contra a parede, como quem diz para Deus assim, como se Deus não tivesse para onde escapar, e olhando nos olhos de Deus a gente dissesse: se Deus não fizer do meu jeito, se não for do jeito que eu quero, nem faça, não toca na minha vida. Mas tem dias em que a gente chega ao culto sem saber exatamente o que a gente quer. Tem dia que a gente nem percebe querer alguma coisa. Não viemos com grandes perguntas formuladas para o Senhor, também não trazemos respostas prontas. A gente só vem. Alguns chegam de fato, no cada culto pela manhã, com o coração cheio. Outros com o coração extremamente pesado, cansado. Outros ainda tentando entender por que certas coisas doeram tanto nos últimos dias. Por que teve que ser assim? Tantas formas que Deus podia falar e Ele escolheu logo essa. A verdade, irmãos, a vida vai se acumulando em nós ao longo da semana. E nem sempre dá tempo da gente organizar tudo isso muito bem na nossa cabeça, antes de ter que se preparar para a nova semana que surge. Por isso, antes de qualquer explicação, antes de qualquer aplicação, precisamos mais uma vez mergulhar na palavra de Deus, para que ela encontre a nossa alma do jeito que ela está agora, do jeito que você chegou. Pois independente de se você chegou com demanda clara ou não, você veio porque o Senhor te chamou para estar aqui. Deus já tem tudo preparado para falar ao seu coração. O texto que vamos ouvir hoje não começa com teoria, começa mostrando experiência prática. Não nasce de um púlpito, nasce de mais um quarto fechado. E talvez seja exatamente por isso que ele consiga nos alcançar com tanta verdade. Em circunstâncias assim, é fato, o livro de Salmos se torna um companheiro insubstituível. Porque os salmos não são escritos por gente que resolveu tudo. É claro que você vai abrir e tem salmos maravilhosos falando de alegria, de vitória, de conquista. Mas tem salmos falando sobre a alma que foi rasgada, que está completamente despedaçada, aguardando, ansioso pelo que o Senhor vai fazer. Os salmos nos ensinam que fé não é a ausência de angústia, mas é uma insistência, sim, em não romper o diálogo de cada um de nós com Deus. Hoje nós vamos caminhar pelo Salmo 116, e você já pode abrir sua Bíblia. Um salmo profundamente humano, profundamente honesto e totalmente atual. Ele nasce diferente de tudo que a gente podia imaginar. Ele não é fruto de um culto organizado, mas ele nasce numa espécie de quarto de hospital da alma. Ele nasce depois de lágrimas, depois de medo, depois de quase desistência. E justamente por isso, ele nos ensina como viver diante de Deus quando tudo em nós está frágil. Esse salmo de hoje faz parte do chamado Halel dos Salmos, um conjunto de salmos que engloba do Salmo 113 até o Salmo 118, tradicionalmente cantados em momentos de celebração, especialmente quando vai se aproximando a Páscoa.
Mas não se deixe enganar. Antes desse Salmo 116 virar um canto, comunitário, de alegria, ele foi a expressão de uma experiência pessoal com Deus. Ele nasce de alguém que esteve muito perto da morte, muito perto de um colapso emocional, de não aguentar mesmo, muito perto do fim. O salmista não especifica exatamente qual foi o seu problema, se foi enfermidade, se foi crise, perseguição, e isso é plena expressão de graça, porque o texto não prende o salmo a um tipo específico de dor, Se a sua dor é a perda, leia o Salmo 116, é qualquer dor que atinge a sua alma. Ele deixa espaço para que cada leitor possa, ao ler o Salmo 116, dizer: isso aqui parece com o que está acontecendo comigo. Pode sim, irmãos, ser verdade que ele tenha atravessado uma doença grave. Pode ser que especificamente a dor dele fosse perseguição, ou qualquer outra. Pode ter sido um acúmulo de sofrimentos da vida. Mas o que a gente sabe é que ele estava cercado por medo, angústia e sensação de que não tinha mais ninguém que ele pudesse recorrer, que não Deus. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo 116. Nós vamos fazer a leitura na versão NVI, por entender que a compreensão é um pouco mais fácil, mas não deixe de acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me enredaram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então invoquei o nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito: estou grandemente aflito. No meu desespero disse: todos são mentirosos. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte do que lhes são fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livra-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os votos que fiz ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Esse salmo, meu irmão, não sei se você prestou atenção na leitura, mas é um verdadeiro testemunho. Não no sentido triunfalista de testemunho, mas no sentido mais verdadeiro e puro que pode haver. Alguém que passou pelo vale e agora fala com a voz ainda trêmula de que passou. O tema da nossa mensagem hoje poderia ser resumido como algo mais ou menos assim: amar a Deus depois de quase desistir, ou como superar, ou como a gente falou na semana passada, como ter fé para dar só mais um passo. Ou se você ainda preferir, podia ser algo do tipo: viver quando Deus nos sustenta no limite das nossas forças. Então convido você a refletir sobre o que o próprio Salmo vem nos apresentando. E o primeiro destaque para a gente refletir, o primeiro ponto dessa reflexão é: anota aí, gente, que os núcleos vão votar, então mantenha o hábito de anotar a pregação. Ponto 1, amar a Deus quando a oração nasce da dor. O Salmo começa de um jeito surpreendente: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas.
de cara encontramos uma grande contradição. Repara, o salmista não começa dizendo: eu amo o Senhor porque deu tudo certo, eu amo o Senhor porque eu estou prosperando. Ele não começa com: eu amo o Senhor porque eu venci na vida. Ele começa com: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. E isso é muito importante. O centro da fé aqui não é resultado, mas é uma relação. O salmista ama a Deus porque no pior momento da história dele, Deus não fez silêncio, Deus não ignorou a dor. Talvez a resposta não tenha vindo na hora que o salmista queria, talvez a dor não tenha desaparecido imediatamente, sabe? Aquela pessoa que ora e já fica imaginando: acabou, então está resolvido, já entreguei para Deus, agora... Mas o importante é, o Senhor ouviu. E ser ouvido, meu irmão, minha irmã, muda absolutamente tudo. E aí o salmista continua: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E a imagem aqui é muito linda. Deus se inclina, Deus se aproxima. O Criador do universo se abaixa para escutar um ser humano em pânico, desesperado. Isso desmonta qualquer ideia de um Deus distante e frio. O Deus do Salmo 116 é um Deus que se aproxima do chão, onde alguém está completamente tatelado, sem muito o que fazer. Então o salmista descreve a sua condição: cordas da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação, caí em tristeza. E aqui não tem nenhuma maquiagem espiritual. Angústias do inferno, tribulação, isso não é um dia ruim na vida do salmista. Isso é um estado de desespero prolongado. É situação crítica que vai sendo mantida ao longo dos anos. E qual é a reação do salmista? Então invocarei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me. A oração é curta, o clamor muito curto, não tem muita elaboração. Ele não entrou com Deus de Abraão, Isaac ou Jacó, não tem promessa ainda, foi só um pedido puro, simples, direto, bem cru inclusive: livra-me. Isso nos ensina algo fundamental sobre oração. Oração verdadeira não depende de eloquência. Você não precisa falar bonito para a sua oração ser válida. Depende de sinceridade, do quanto você é capaz de expressar para Deus o que está acontecendo. Há momentos em que a oração mais espiritual que conseguimos fazer é só fechar os olhos e dizer: Senhor, por favor, me salva, me ajuda, me socorre. E isso é o suficiente. Deus não exige frases bonitas de nós, principalmente quando Ele vê que a gente está sufocando. Imagina que você está naquele seu sofrimento, morrendo afogado, e aí você resolve clamar ao Senhor. E aí Deus olha para você e fala assim: claro que eu te socorro, depois que você orar o Pai Nosso. Você está sem oxigênio para pensar. Então não é essa a relação. Ele escuta os gritos da nossa alma, mesmo quando a gente não consegue colocar isso em palavras. E talvez você esteja vivendo um tempo em que a sua oração se resuma a muito pouco. Deus, não tenho nem vontade de orar, mas me ajuda. Deus, não sei nem o que falar, mas me socorre. Sabe, é aquele momento que a gente não tem força nem para nada, nem para agradecer pelo que a gente recebe. Não há clareza para a gente pedir grandes coisas. Então é nesse momento que precisa brotar no nosso coração um clamor sincero: Senhor, me sustenta, Senhor, me conduz, me resgata. O Salmo 116 nos autoriza a orar exatamente assim. E mais, nos garante que essa oração tão curta é ouvida e respondida. Esse salmo ainda nos reserva um pouquinho mais de segredos essenciais para a vida. E aí a gente passa para o nosso segundo ponto da reflexão: descansar em Deus quando tudo em nós está exausto. Quem está cansado aí? Vou te dar uma nova chance, irmão. Vamos lá. Tem gente que está tão cansada que a mão nem levantou, só fez assim. Quem está cansado aí? Aí, ó.
bastante gente, está de manhã, gente, domingo, fim de semana, você nem está trabalhando, tranquilo, facinho. É para nós essa mensagem. Quando a gente está nesse ponto, o Senhor continua ouvindo e socorrendo. E a partir do versículo 5, o salmista começa a refletir sobre quem é Deus, mas isso à luz do que ele já viveu com Deus. Ele vai dizer: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é Deus misericordioso. E aqui a gente precisa entender o equilíbrio que está sendo exposto. Deus é justo, então Ele vai cobrar a justiça, mas Ele também é misericordioso. Ele não ignora a realidade. Você pode viver do jeito que você quiser, fazer a maldade que for, que vai estar tudo certo, mas Ele também não trata o frágil com dureza. O salmista experimenta isso na prática. O Senhor vela pelos simples, achava-me abatido e Ele me salvou. Essa frase é um cuidado pastoral conosco, quando a gente vê o quanto ele realmente estava abatido. Ele não estava forte, não estava confiante. Como que ele estava? Aflito, abatido, sofrido, abandonado, sentindo dor. E mesmo assim, apesar disso, Deus veio ao socorro dele. Isso confronta a ideia de que Deus opera quando a gente está espiritualmente forte. Sabe aquelas pessoas que procuram? Não, eu vou pedir para a irmã Denise orar por mim, porque a irmã Denise nem doente fica, não pega uma virose. Não, eu vou pedir para o irmão Marco orar, porque prosperidade financeira é com ele. Então, se o Marco orar por mim, vai dar tudo certo. Não, eu vou pedir para a Thaís orar por mim, porque se ela orar por mim, eu passo em qualquer prova, que ela passa em tudo quanto é prova que ela faz. Parece besteira, né? Mas quantas vezes a gente não faz exatamente assim? Em vez de ignorando o fato que você tem livre acesso ao Senhor, de fechar os seus olhos e falar: Senhor, eu não oro bonito como o irmão fulano, eu não falo bem como a irmã fulana, mas o que eu tenho para pedir, Senhor, é isso. O que está acontecendo comigo é esse ponto aqui. Não tem a ver com você estar forte. Muito pelo contrário, o que o texto nos mostra é que o Senhor cuida dos simples, Ele cuida dos pequenos, mesmo de quem não tem recurso nenhum para falar com Deus, Ele cuida. Exatamente como a gente viu no domingo passado. Então, vem um dos versículos mais lindos desse salmo: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E aqui temos uma segunda grande virada. Aqui o salmista começa a falar com a própria alma, ele começa a refletir sozinho. Ele falou com Deus e agora ele está falando com o próprio coração. Ele começa a pregar para a própria alma. Ele não está negando a dor que ele viveu, mas está dizendo: alma, agora você pode descansar, agora está na hora de você confiar. Isso é algo que a gente precisa reaprender. Muitos de nós sobrevivemos à crise, mas não conseguimos descansar depois que a crise passa. É como se a gente continuasse vivendo no pé de guerra para sempre, naquele estado de luta. O corpo até sai do perigo, mas a alma continua ali alerta. Não, me enganaram uma vez, agora eu vou estar tão atento que ninguém nunca mais vai me enganar. O salmista nos ensina que fé também é permitir-se repousar no Senhor. Repousar depois que a gente recebeu o livramento. Ele vai reconhecer então: pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. O que está sendo exposto aqui, irmãos, é que a promessa do Senhor não é apenas livramento físico. A gente está falando de um cuidado integral. Alma, olhos, pés, emoções, lágrimas, caminho, tudo isso nas mãos do Senhor. Deus cuida da totalidade de quem você é. Mas então vem a frase que soa quase paradoxal para nós. Quando o salmista, depois de falar tudo isso tão bonito, ele diz: eu cria. É verdade, eu cria que Deus me ouvia, eu cria que Deus podia fazer as coisas, eu tinha fé para isso, mas eu tive realmente aflito,
eu realmente tive dúvidas, eu realmente tive inseguranças. O que ele está dizendo é, eu continuei crendo, mesmo quando me doía tudo. Ou seja, a fé dele coexistiu com palavras que eram confusas, com desabafo, com dor. E isso é muito libertador. Porque muitos acham que se falaram algo no auge da dor, se a gente questionou Deus no momento que a gente estava sofrendo, é como se fosse uma expressão de que a gente não tem fé. O salmista mostra que fé e aflição muitas vezes vão andar de mãos dadas. Então ele completa: eu disse na minha pressa, para você ver como a angústia era grande, todo homem é mentiroso. Os melhores amigos, os pais, os filhos, as pessoas que você confia. E aqui parece que a gente está tratando de uma decepção humana. Gente que prometeu, mas não foi capaz de cumprir. Gente que falhou, gente que não sustentou o que foi proposto. No limite da relação, ele percebe, não dá para depender totalmente de pessoas. Isso aqui, meu irmão, de novo, não estamos falando de cinismo na caminhada com Deus. É maturidade e imaturidade da mais dolorosa possível. E é justamente aí que Deus se torna o único fundamento para nós. E assim, a gente passa para o nosso terceiro e último ponto de reflexão nessa manhã: viver de forma grata depois de ser sustentado. A última parte do Salmo muda mais uma vez o tom da conversa, não porque a dor foi esquecida, mas porque ela foi atravessada junto com o Senhor. E aí vem um dos textos que a gente vê repetido em muitos lugares por aí, muitas placas, muitos adesivos de carro: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E essa pergunta é central. Ele não é uma pergunta que nasce da culpa, mas é uma pergunta fruto de gratidão. Não é como se ele estivesse perguntando: Deus, então, agora que o Senhor fez tudo, como é que eu pago? Quanto é que ficou essa conta aí para a gente acertar? Como é que eu posso responder ao Senhor? Não é isso. A resposta do salmista é surpreendente, porque ele vai mostrar que ele entende que essa pergunta não é retórica. Ele mesmo responde a pergunta, ele vai dizer: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, ele não diz, vou fazer algo grandioso para Deus, eu vou construir uma igreja para 10 mil membros, e aí Deus vai ser glorificado com a obra das minhas mãos. O que ele diz é, eu vou continuar recebendo bênçãos dos céus, eu vou ser grato, mas com a certeza que Deus vai continuar me abençoando. O cálice da salvação não é algo que nós oferecemos a Deus, é algo que Deus oferece para nós. A resposta à graça é mais dependência ainda do Senhor, e não menos. Depois ele ainda fala de que ele vai cumprir os votos deles. Mas nota onde vai ser esse cumprimento do voto? Na presença de todo o teu povo. A fé aqui deixa de ser apenas privada e começa a se tornar uma fé que testemunha diante dos olhos de todos, não para exaltar o salmista, mas para lembrar a comunidade que Deus continua agindo, porque muitas vezes, irmãos, quando a coisa está crítica, a gente procura os outros, a gente ora, a gente divide, não, ora por mim que eu estou com esse problema, aí você recebe e faz o quê? Glória a Deus, ninguém sabe o que você passou, ninguém sabe o que aconteceu. Aqui o objetivo não é exaltar o salmista, mas é trazer à comunidade a realidade que Deus age, para que outras pessoas, quando estiverem lá no momento de sofrimento, tenham referência. Há algo profundamente saudável em contar o que Deus fez. Não, irmãos, como propaganda de vitória, faça isso, faça tal jejum, faça tal oração que deu certo para mim, vai dar certo para você, mas como memória, como confiança de que Deus é suficiente. Então ele diz algo ainda mais forte, e esse ponto aqui é assim uma pedrada: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quem aqui quer morrer?
É engraçado que o estímulo de levantar a mão é tão grande, né, que um monte de gente já... Quem aqui quer perder alguém que ama? Alguém que é importante para a gente? E assim, sinceramente, irmãos, como explicar esse texto na nossa realidade atual? Como você vai compartilhar, bater no peito e dizer, preciosa é a morte dos santos ao Senhor, quando alguém está internado, quando a situação está realmente difícil? Para começar, a gente precisa então tentar esclarecer que isso não significa que Deus tem prazer na morte, mas significa, irmãos, e deveria significar para nós todos os dias, que para Deus a vida do seu povo não é descartável, nem na vida, nem na morte. Mesmo quando parece que tudo está se perdendo, Deus não está indiferente. E o salmo termina com um louvor público, consciente, maduro, não só mais uma euforia vazia, é gratidão de quem realmente experimentou essas coisas. A questão principal é que o salmista entende que os compromissos eternos vão além de toda e qualquer situação transitória. Então ele encontra motivos para de verdade se alegrar, mesmo quando ele está diante da morte. Irmãos, o Salmo 116 é um baita salmo. Ele nos ensina que a vida com Deus não é uma linha reta de conquistas, como se a gente fosse só avançando. Esse salmo nos acerta exatamente por ser um salmo que descreve a realidade da vida. Enquanto estivermos desse lado da vida, a realidade será essa: momentos bons e momentos ruins. E muitas vezes vivendo o momento bom e o momento ruim ao mesmo tempo, se atropelando, se misturando. Ou seja, muitas vezes é um caminho em que a gente vai enfrentar queda, perda, angústia, momentos em que a nossa oração vai voltar a ser curta, momentos em que o nosso coração vai estar de novo rasgado, cansado, destruído. Então esse salmo nos ensina que Deus escuta quando ninguém mais escuta, que Deus sustenta quando ninguém mais se interessa em nos apoiar, que Deus inclina o ouvido quando a voz quase não sai. E talvez hoje você não esteja aqui celebrando, talvez você esteja apenas sobrevivendo mais uma semana, talvez você tenha chegado ainda com marcas da sua última crise recente, com dores ainda das últimas coisas. O Salmo 116, irmãos, ele não exige que nós sejamos falsos crentes, fingindo que está tudo bem. Pelo contrário, ele continua nos convidando a dizer: Senhor, livra-me. Senhor, mais uma vez, livra-me. E depois, no tempo certo, depois de passar a dor, poder também levantar a cabeça e dizer, depois de falar com o Senhor: volta minha alma ao teu sossego. A grande novidade da vida que esse salmo nos oferece é essa: é possível amar a Deus não apenas depois da vitória, mas depois da fragilidade. É possível continuar caminhando, não porque somos crentes fortes, mas porque Deus segue fiel em todos os seus propósitos. E aqui entra o nosso clamor: que Deus nos ensine de fato a orar no meio da dor, a descansar confiando na graça do Senhor e a viver cada dia da nossa história com gratidão. Como salmista, irmãos, o meu desejo pastoral é de fato que cada um de nós possa, de joelhos dobrados, levantar a cabeça para os céus e dizer: eu amo o Senhor, porque Ele continua ouvindo a minha voz. Que assim seja todos os dias da minha vida e da sua vida. Porém, só um minutinho que a tecnologia me bloqueou aqui. Esse seria o fim da mensagem.
e aqui eu oraria. Mas esse é o salmo favorito do pastor Paulo de Tarso. Não sei se você sabe, vulgo meu pai. E não por acaso esse texto se tornou o texto na nossa mensagem, nessa manhã tão especial e festiva. Hoje celebramos, enquanto Igreja do Senhor, 40 anos de ministério pastoral. Ontem à noite, antes de orar, eu conversava com a Thaísa. Não cheguei a 10 e já estou cansado. 40 anos! Meu Deus do céu! Um ministério marcado, sim, por vitórias, frutos visíveis da sua jornada de confiança no Senhor, conquistas grandes que glorificaram o nome de Jesus, mas também atravessado por muitas lutas silenciosas, dores carregadas no coração, desafios profundos e, segundo a nossa lógica humana, muitas derrotas, muitas. Caminhos onde não teve aplauso, apenas perseverança. Momentos em que, se não fosse a confiança expressa nesse Salmo 116, a certeza de que Deus ouve, sustenta, inclina o seu ouvido, que responde, simplesmente não tinha mais forças para dar nenhum passo, nem para confiar em mais nada. Esse salmo não celebra um ministério sem dor, mas um ministério sustentado pela fidelidade do Senhor. E é exatamente isso que nós nos reunimos aqui para agradecer ao Senhor nessa manhã, porque é em Jesus que esse salmo deixa de ser apenas a oração de um homem do passado e se torna a minha oração, se torna a sua oração. Ele é aquele que conheceu como ninguém as angústias da morte, o peso da aflição, o silêncio da dor que é tão solitária, e ainda assim confiou plenamente nos projetos e planos do Pai. Em Jesus Cristo, irmãos, o Deus que inclina o ouvido, se inclinou para me ouvir, para te ouvir. Ele estende a mão, Ele nos toma nas suas mãos e nos ergue quantas vezes forem necessárias. Por isso o Salmo 116 não é apenas a história de alguém que foi ouvido, é a certeza de que, unidos a Jesus Cristo, todos nós somos ouvidos, todos nós somos sustentados, todos nós somos conduzidos pelo Senhor, mesmo quando a nossa fé está frágil, mesmo quando o caminho parece doloroso demais. Agora sim, irmãos, você pode sair daqui certo de que o Senhor está com você, ouve você e ergue você quantas vezes forem necessárias. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, o Senhor é o Deus do salmista, o Senhor é o Deus que fez esse canto ecoar em tantos momentos, tanto de angústia quanto de alegria, Senhor. Foi o Senhor que cravou no coração do teu servo, Paulo de Tarso, esse salmo como referência para a vida, Senhor. Que nessa manhã, ouvindo a exposição da tua palavra, os nossos corações também encontrem esperança aqui, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus, que em amor, que em serenidade, em paz, vem ao nosso encontro e restaura a nossa existência. Senhor, somos muito gratos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.